Oi, gente, bom dia, tudo bem? Conseguem me escutar? Sim. Ótimo, então vamos nós. Vamos lá ver quem está presente aqui já, para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Manuela, Cíntia, Thaís, Maitana, Lorena, Larissa e Isadora. Só as meninas. Os rapazes estão faltosos. Agora eu consigo escutar, professor. Pronto, ótimo, que bom. Gente, vamos lá. Semana que vem a gente tem a nossa avaliação inicial 1. Essa avaliação ela está bem tranquila, embora as questões estejam bem contextualizadas, ela é uma avaliação bem tranquila. Deixa eu até abrir ela aqui que eu consigo dizer para vocês quantas questões ela tem, como é que está a composição dela, para já deixar vocês avisados. Basicamente funciona assim, vocês vão acessar a plataforma do Microsoft Teams no mesmo horário de aula, certo? No mesmo horário de aula. Vocês vão receber através aqui da plataforma, né, por meio desse nosso chat, um link que vai ser liberado às 10 horas, então eu vou entrar um pouquinho mais cedo, às 10 horas todos vocês já vão estar com o link, e vocês vão ter até o horário de meio-dia para poder responder essa atividade, essa avaliação parcial, ok? Então, basicamente, vai funcionar como se fosse uma aula local aqui no Teams, vocês vão entrar, receber o link e preenchê-lo durante a aula, preencher aí a avaliação durante o horário da aula. Então, a gente se reúne no mesmo horário de sempre e inicia a avaliação efetivamente às 10 horas. Como que funciona essa avaliação de pesquisa e desenvolvimento, certo? A gente vai ter um prazo aí de 2 horas para a resolução dessa prova. A avaliação é composta por questões de múltipla escolha e algumas questões discutivas, certo? Então, vão ser questões de marcar e questões abertas. Então, isso vai ser somado às duas coisas. E no final da avaliação, o aluno pode fazer até 100 pontos. Esses 100 pontos vai equivaler à nota máxima, que é o 10, ok? A prova, ela abre de forma diferente para cada aluno. Então, o sistema, ele tanto embaralha as questões, como ele embaralha as alternativas. Então, tenham muito cuidado com relação a isso. E tem um total de 14 questões. São 14 questões. São 14 questões à prova. Basicamente, é isso. São questões entre múltipla escolha e abertas e um total de 14 questões. Deixa eu ver quantas questões abertas tem a prova já para poder falar para vocês. Tem 1, 2, 3, 4 questões abertas. O restante é múltipla escolha. Só para deixar vocês mais tranquilas em relação à avaliação. Acho que vocês vão estar super bem na avaliação. Essa revisão de hoje é mais para poder revisitar alguns conteúdos que eu considero importante, né, e que provavelmente eu tenha abordado aí em algumas questões específicas da avaliação, e para ajudar todo mundo a relembrar alguns conceitos e tirar algumas dúvidas pertinentes. Então, o intuito da nossa aula de hoje ela é um encontro de revisão, então que vocês possam perguntar tudo aquilo que vocês têm de dúvida, tudo aquilo que vocês têm de inquietação em relação aos conteúdos que a gente estudou até agora, tá certo? Oi, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Aquele exercício que o senhor passou, que a gente acessou o link, fez, no caso, é daquele jeito ali? Ele vai corrigir na hora também? Exatamente. A diferença é que ele não vai corrigir na hora é por conta das questões abertas, porque as questões abertas quem corrige sou eu. Mas as questões de múltipla escolha, por exemplo, vocês já vão saber quanto vocês tiraram. Basicamente, se vocês acertarem todas as questões de múltipla escolha, vocês já têm um 6, né? Porque as questões abertas, que são 4 questões, valem 1 ponto. E as questões de marcar valem meio ponto. Então, teoricamente,
Se você acertar todas as questões de marcar, você já tem aí pelo menos um 6 garantido. Então, você já tem uma pré-correção. Naquela atividade, tinha questão de discursiva, que valeu meio ponto, algumas nem valeu. Eu acho que é porque ele associa as palavras, né? Na verdade, assim, a correção dele não é perfeita. Ele só te mostra qual é a alternativa correta, mas o somatório de pontos no final fica muito confuso. Então, essas correções eu vou fazer manualmente, certo? A gente vai usar o meio, que é a plataforma, para poder fazer a atividade, que é a avaliação, mas a correção vai ficar com o professor. Vocês devem atentar apenas às respostas corretas das questões de marcar, né? Que aí você já tem uma ideia mais ou menos de quantos pontos você fez em relação às questões que poderiam ser certas ou erradas, que são as de marcar, tá bom? Mas, basicamente, a correção fica comigo e eu vou divulgar os resultados na aula seguinte, sem nenhum problema, tá bom? Professor, Oi. e aquele trabalho que o senhor passou, um link? Que foi aquele da atividade. Ele vai valer uma pontuação somada à nota. Tá certo. Aí eu vou fazer o somatório das avaliações e, no final, eu somo as pontuações extras, né? No caso de quem tem pontuação extra. E o senhor vai divulgar quantos pontos cada um ganhou no trabalho? Eu divulgo, na verdade, na composição da nota. Quando eu fizer a divulgação dos resultados da avaliação, que é o fechamento das notas, eu já divulgo tudo, tá certo? A Marília está falando que está sem escutar. Marília, como os outros colegas estão escutando, eu acho que você pode ser alguma coisinha na configuração aí do celular ou do computador que você está utilizando. Se você conseguir resetar e voltar, seria o ideal, tá bom? Vamos nós, então, revisitar aí alguns conteúdos do que a gente já viu ao longo, né, dos nossos encontros desse semestre. A gente já está fazendo aí a AV1 do meio para o fim do semestre, então a gente já está bastante adiantado no conteúdo. Basicamente, o que a gente tem de conteúdo até a nossa próxima avaliação são 4 encontros, então é algo muito curtinho, algo muito menor do que o que a gente já viu até agora. E então a gente vai revisitar esses conteúdos de fato, porque a gente já viu muita coisa desde o começo do semestre, né, até a data de hoje, que é a data que precede aí a nossa primeira avaliação. Então, começando aí dentro dos conceitos já estudados, revisitando aqueles mais antigos, aqueles primordiais, que são os que nós utilizamos para definir pesquisa e desenvolvimento, para definir criatividade, para definir inovação. Iniciando aí por esse slidezinho que vocês viram durante a nossa primeira aula, que fala que pesquisa e desenvolvimento se assimila ao fato de descobrir, e que é igual à criatividade, que é o fato de pensar coisas novas. Quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento, a gente está falando de um posicionamento corporativo, e quando a gente fala de criatividade, a gente está falando de um comportamento pessoal. Então, quando o ser humano ele pensa coisas novas, ele é criativo, a pessoa é criativo. A empresa não consegue por si só ser criativa, então ela tem o que nós chamamos de estratégia de pesquisa e desenvolvimento para pensar ou descobrir coisas novas. Então, a criatividade vai se assimilar à estratégia de pesquisa e desenvolvimento, sendo que a criatividade ela é individual, ela é da pessoa, e a estratégia de pesquisa e desenvolvimento ela é institucional, ela é um posicionamento corporativo, por assim dizer. Em pesquisa e desenvolvimento, inovação vai ser o fato de empreender, ou seja, vai ser o fato de descobrir, o fato de investigar, o fato de implementar coisas novas. Enquanto na criatividade, inovação vai ter a ver com o conceito de fazer coisas novas e valiosas, porque em criatividade a gente está falando não do comportamento da empresa, mas do comportamento individual do ser humano. Então, basicamente, a gente contrapôs que pesquisa e desenvolvimento vai ser o equivalente à criatividade. Um sobre a perspectiva individual do ser humano e outro sobre a perspectiva corporativa de empresa. No ser humano, o ser humano por si só pensa coisas novas. E na empresa,
como a empresa não é um ser, ela é uma organização, ela não tem como pensar por si só. Quem pensa por ela são as pessoas. Então, a empresa, ela descobre coisas novas. Então, a pesquisa e o desenvolvimento vai ter similaridade com o conceito de criatividade, que é o individualizado lá da figura específica do ser humano, tá certo? A gente fez essa assimilação aí durante os nossos primeiros encontros. E a gente viu também que o conceito de inovação varia da pessoa física para a corporação, ou seja, para a organização. Que inovação dentro de uma empresa é o fato de nós pesquisarmos, enxugarmos, entendermos e, por fim, empreendermos em algo conceitual. E a inovação no ser humano é a capacidade que ele tem de fazer coisas novas e valiosas, ou de pensar coisas novas e valiosas e colocá-las em prática. Então, basicamente, foi essa correlação que a gente fez aí entre pesquisa, desenvolvimento e inovação e o conceito de criatividade. Lembrando, criatividade tem sempre a ver com potencial humano individual e pesquisa e desenvolvimento tem sempre a ver com a estratégia corporativa de uma organização. Então, se uma empresa pode se dizer que é criativa, é porque ela estimula a criatividade individual dos seus colaboradores, ok? Então, a estratégia de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa pode ser essa, estimular a criatividade individual dos seus colaboradores. Professor, a empresa que estimula a criatividade individual dos seus colaboradores, ela está utilizando de uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento? Sim, porque a gente tem a correlação de que a criatividade individual da pessoa humana é o que mais se assimila com os resultados que se advêm da estratégia de pesquisa e desenvolvimento implantada dentro de uma organização. E a gente fez essa correlação aí já nos nossos primeiros encontros. Tá certo? Ainda sobre o conceito de P&D e criatividade, a gente viu que a evolução histórica dos mercados e cenários fez com que a criatividade se tornasse uma questão de sobrevivência, não só para as pessoas, mas também para as empresas. Então, desta forma, entender de como ela pode ser analisada, como ela pode ser construída, como ela pode ser pensada e como ela se tornou uma necessidade essencial das empresas, foi um dos primeiros pontos que a gente estudou logo no início dessa disciplina. E nós vimos que antes se falava em criatividade de pessoas, como a gente colocou ali no conceito de criatividade. E hoje a gente fala de criatividade organizacional, pensada e executada a partir de um complexo plano de análises e implementações de metodologias de pesquisa e desenvolvimento. Então, é justamente o que eu estava comentando com vocês lá naquela figura anterior, que quando a gente fala de criatividade organizacional, a gente está falando de um complexo plano de análises e implementações de metodologias de pesquisa e desenvolvimento para fazer com que a criatividade individual se desenvolva e, assim, por conseguinte, também a criatividade organizacional ela se desenvolva em um ambiente de empresa. O processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ele é, na verdade, um processo indutivo de criatividade organizacional, que é baseado no feedback obtido das análises e das necessidades ou oportunidades dos clientes ou dos mercados. Então, nós entenderemos em que parte do ciclo de vida do produto ou dos ciclos de processo as metodologias de pesquisa e desenvolvimento são melhor identificadas. A gente viu sobre o ciclo de vida do produto, vamos revisá-lo novamente aqui, e vamos comentar novamente sobre em que partes do ciclo de vida do produto ou do ciclo de vida dos processos essas metodologias de pesquisa e desenvolvimento, ou seja, de estímulo à criatividade organizacional, elas são melhor aplicadas ou são mais necessárias. Então, tudo isso é revisitando aí alguns conceitos do que a gente viu, tá bom? Pessoal, ao longo dessa aula de hoje, tudo que vocês tiverem de dúvida, professor, não entendi, professor, volte, professor, podem perguntar tranquilamente, tá certo? Continuam só as meninas. Isadora, Larissa, Lorena, Maitana, Manuela, Marília, Rosenira, Cíntia e Thaís. Os meninos não conseguiram aí acessar a nossa aula de revisão. Então, vamos lá. A gente falou também sobre os 3 princípios do processo criativo. Esses 3 princípios do processo criativo que a gente comentou são... o Flávio acabou de entrar.
São atenção, fuga e movimento. Esses são os 3 princípios do processo criativo, que são justamente, né, lembrando lá um pouquinho do que a gente já tinha visto em outras aulas, né? Os princípios do processo criativo: atenção, fuga e movimento. Aí a gente visitou cada um deles e entendeu como cada um deles se posiciona. A gente viu que a atenção é justamente o requerer a atenção aos elementos da atuação, às características, atributos e categorias do cenário, às suposições, padrões e paradigmas, ao que funciona e ao que não funciona dentro daquela empresa ou daquele ambiente. Então, esse é o processo de atenção da criatividade. É o observar tudo, ter atenção a tudo para transformar problemas em oportunidades. O segundo passo que a gente viu é a fuga. Essa fuga é justamente o pensar fora da caixinha, fugir das ideias dominantes, fugir do pensamento convencional, fugir dos julgamentos prematuros, fugir de experiências passadas, fugir de barreiras ou regras. Então, é tentar resolver os problemas, ou seja, interpretar aquilo que te chamou a atenção de forma diferente do que o que já foi pensado ou das suposições que já foram levantadas. E, por fim, a gente tem o movimento, né? Que é o terceiro processo, o terceiro princípio do processo criativo. E o movimento é essa capacidade de escapar de algo ou de movimentar-se à distância de algo que é convencional. Então, a capacidade de ser criativo inclui essa capacidade de movimento em função de outro ponto de vista, em função de um outro espaço e tempo, em função de algo particular ou de uma associação de ideias que seja diferente das corriqueiras e convencionais. Então, a atenção a todos os aspectos, a fuga da interpretação convencional e, por fim, o movimento em direção a algo novo. Esses são os 3 princípios aí do nosso processo criativo, que a gente também viu durante as nossas primeiras aulas. Além desses 3 princípios do processo criativo, pessoal, a gente viu sobre o ciclo de vida do produto. Pode falar. Essa atenção, você pode repetir o que você falou na última fala? Que a atenção... Vamos lá. Pode falar, Maitana. Pronto. É o movimento, que é escapar de algo, movimentar em função de outro ponto de vista. E a fuga, que é pensar fora da caixa. Isso. E interpretar de forma diferente. E a atenção, que eu não anotei. Você pode falar a atenção é a observação do contexto. Ela leva em consideração que a criatividade requer que primeiro nos concentremos sobre algo, sobre um problema ou sobre uma oportunidade. Então, o primeiro passo para ser criativo, ou seja, o primeiro passo do processo criativo, é você conseguir ter a atenção e observar as coisas, os problemas, as oportunidades. Então, a atenção refere-se à capacidade que você tem de observar dentro do contexto em que você está inserido, a situação atual, as características daquele espaço, as diferenças ou similaridades dele, criar suposições, padrões e paradigmas. Então, a atenção é o primeiro passo da criatividade, é aquele passo da inquietação, tá certo? Tá certo. E ele parte com base na análise do ambiente situacional no qual você está inserido. Tá bom, obrigada. Nada. Então, além dos 3 aspectos que a gente viu aí, dos princípios do processo criativo, a gente também viu sobre o ciclo de vida de produto. Observem bem essa imagem, pessoal, para que a gente consiga entender em que partes pesquisa e desenvolvimento é importante, né? A gente chegou à conclusão, dentro das nossas discussões e dentro dos nossos papos, que a fase em que pesquisa e desenvolvimento é mais essencial, ok? Ela existe em todas as fases, mas a fase em que ela é mais essencial é a fase 3, onde a gente tem aí a maturidade do produto e a consequente queda de declínio. Então, se você tivesse que justificar em que fase a pesquisa e desenvolvimento ela é mais necessária entre a fase 3 e a fase 4, que é a fase de maturidade e declínio, porque ela precisa
reposicionar o produto para que o produto não esteja fadado ao fracasso. Professor, isso é uma convenção? É uma convenção de que essa fase é a mais importante. Mas pesquisa e desenvolvimento, na verdade, também é utilizado na fase 1, que é a fase de introdução do produto, onde a gente tem, por exemplo, as pesquisas de marketing voltadas à implementação de um produto ou um serviço no mercado. Ela é utilizada também na fase 2, que é a fase de crescimento do produto, onde a gente analisa o índice de aceitabilidade do cliente ou do consumidor sobre aquele produto ou sobre aquele serviço e analisa a similaridade e as especificações técnicas daquele produto ou daquele serviço em virtude da função a qual ele foi destinado. E, por fim, ela também vai atuar entre a fase de maturidade e declínio, principalmente na fase de declínio, tentando reposicionar o produto para que ele não esteja fadado ao fracasso. Então, algumas das coisas que nós vimos durante esses nossos encontros foi esse ciclo de vida. E a gente viu que uma das intervenções mais importantes de pesquisa e desenvolvimento dentro do ciclo de vida de produto é essa que está nessa imagem que a gente está vendo aí, onde a gente tem uma saturação máxima do produto, que é quando ele chegou no nível de estabilidade, e aí a inovação ela se faz necessária justamente nessa fase onde ele tem a capacidade máxima atingida, para que ele não tenda ao declínio em função do tempo. Muito pelo contrário, para que se aplique uma estratégia de inovação, uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento, e nesse ponto o produto ele tenha um novo posicionamento e que ele atinja um novo valor máximo. Então, olhem para essa imagem que vocês estão vendo aí agora e tenham sobre ela a seguinte interpretação. A gente sabe, e a gente viu um slide antes disso, que pesquisa e desenvolvimento tem a ver com criatividade. E que tanto pesquisa e desenvolvimento quanto criatividade estão correlacionadas com a inovação. A pesquisa e desenvolvimento e a criatividade, uma em organizações e outra em pessoas, tem a capacidade de descobrir nas organizações ou pensar coisas novas nas pessoas. Então, a gente só descobre. Como é pôr em prática? Pôr em prática é inovar. Então, o que a pesquisa e desenvolvimento descobre, a inovação, por assim dizer, põe em prática. O que a criatividade pensa na cabeça das pessoas, a inovação põe em prática ou faz acontecer. Então, quando vocês veem nessa imagem a variável inovação, é justamente a estratégia de pesquisa e desenvolvimento ou a criatividade individual de alguém entrando dentro desse processo do ciclo de vida do produto e impedindo que esse produto venha fadar ao fracasso. A tendência natural do produto no ciclo de vida é que, ao passar dessa fase, que é justamente a de maturidade, onde ele chega no ponto máximo, ele venha a decair. E é aí que entram as estratégias de pesquisa e desenvolvimento, que se apresentam como uma inovação no produto, fazendo com que ele seja reposicionado, fazendo com que ele ganhe valor novamente e que ele possa ter aí uma curva ascendente, que é essa curvinha verde que vocês estão vendo, onde a inovação entra e o produto cria um novo valor máximo. Então, ele inicia, antes de decair, um novo processo de desenvolvimento, que vai mantê-lo lá no alto novamente. Tá certo? Então, olhem bem para essa figura. É isso que vocês precisam interpretar dessa figura. Essa inovação, ou seja, essa estratégia de pesquisa e desenvolvimento que é colocada em prática como inovação dentro do ciclo de vida do produto e que permite que, ao invés de o produto decair e tender ao fracasso, ele possa ser reposicionado e possa ganhar um novo valor máximo. Então, você, ao invés de deixar que o produto caia, a inovação permite que ele se reposicione dentro daquela linha de tendência. Entendido, pessoal, em relação à capacidade da inovação de corrigir o ciclo de vida do produto ou de perdurar o ciclo de vida e a perspectiva de valor do produto? Ficou claro em relação a isso? Então, a inovação aí, ela vai ter a função de criar valor. Então, a inovação vai ser igual a novas formas de criar valor para aquele produto ou para aquele serviço.
Entendido essa imagem? Posso seguir? Dúvidas sobre ela, sobre como que a inovação ela interfere no ciclo de vida do produto, em que fase ela é mais importante? Isso tudo está bem claro para vocês? Sim. Ótimo. Então, vou seguir. Essa figura ela é muito importante, tá? Então, memorizem ela. É uma dica. Memorizem bastante ela. Vamos falar sobre os grupos de inovação, né, que a gente viu. A gente viu 3 grupos de inovação. Esses grupos de inovação falavam sobre inovações radicais, inovações incrementais e inovações substanciais. E esses grupos de inovação, eles variavam de acordo com o tipo de alteração que era feita no produto ou que era feito no serviço. As inovações radicais eram aquelas que sacudiam o mercado e provocavam reações de admiração ou de espanto. Então, eram produtos completamente inovadores, completamente novos e não tinha nenhuma referência em relação a eles. Quando a gente viu de inovação incremental, a gente viu que a inovação incremental ela era, na verdade, uma releitura inovadora, que se baseava em um rearranjo de coisas antigas, ou seja, uma adaptação de um produto ou um serviço que já era existente. E, por fim, a gente viu que a inovação substancial, que era o terceiro nível do grupo de inovação, era uma melhoria contínua que incrementava um produto ou uma ideia já existente. Eu lembro até que a gente conversou um pouquinho sobre isso. A inovação radical, por exemplo, dentro dos produtos da The Coca-Cola Company, a gente conversou sobre isso, né? Que a inovação radical dentro dos produtos da Coca-Cola Company é o fato da Coca-Cola produzir um produto que ela não produzia antes. Então, por exemplo, agora a Coca-Cola está produzindo, sei lá, Guaraná Jesus, não é um produto que ela produzia antes. Então, isso é uma inovação radical para o grupo da Coca-Cola Company. Não é um produto novo, mas para eles é uma inovação radical porque eles nunca produziram isso e agora eles estão produzindo esse produto. Então, eles nunca produziram, não há referência nenhuma de produto similar. Então, aquilo é uma inovação radical. A gente viu dentro dessa mesma marca da Coca-Cola Company que uma inovação incremental pode ser apenas uma releitura inovadora que se baseia no rearranjo de coisas antigas. Então, por exemplo, eu tinha o Guaraná, agora eu tenho eu tinha a Coca-Cola, agora eu tenho a Coca-Cola com Estevão, eu tenho a Coca-Cola com cafeína. Então, a gente tem uma releitura inovadora que se baseia no rearranjo de coisas antigas. Mas já existia uma marca pré-existente que foi adaptada com uma releitura inovadora. E, por fim, a gente tem as inovações substanciais, que é uma melhoria contínua que incrementa um produto ou uma ideia já existente. Então, por exemplo, antes a gente tinha, sei lá, a Skol normal, Skol Pilsen. E agora essa Skol Pilsen tem uma tampa que abre fácil. Então, eu, de alguma forma, incrementei um produto ou um serviço que já estava existente. Eu não alterei a identidade do produto, mas eu criei uma melhoria dentro do processo de consumo dele. Então, isso é uma melhoria substancial, tá? Para que vocês entendam aí a diferença. A radical é algo completamente novo. Pode falar. Essa da substancial, por exemplo, o caso da Coca-Cola, que eles fizeram aquelas latinhas mais sustentáveis para ajudar na reciclagem, seria uma substancial? Seria uma substancial. Por exemplo, a Coca-Cola vinha na garrafa de 2 litros. Mas agora tem a garrafa de 3 litros, que é para o Natal. Agora tem a mini latinha, que é para quem bebe pouco. Agora tem tem uma mini garrafa PET. Então, tudo isso são substanciais, tá certo? Todas elas são substanciais. São alterações dentro de uma mesma linha de produto. A gente até falou, se eu não me engano, nas aulas, que a incremental, por exemplo, eram os sabores de Fanta, lembra? E que a gente consideraria radical, por exemplo, o fato da gente criar Fanta Guaraná, porque Fanta Guaraná, na verdade, era um produto completamente novo. Então, eu me lembro bem que a gente comentou sobre isso nas aulas, né? Mas fica aí os exemplos das inovações radicais, incrementais e substanciais. Todas elas variam de acordo com o nível de alteração
que o produto sofreu dentro do novo processo de inovação, tá bom? Que mais que a gente viu durante os nossos encontros que a gente precisa revisitar? A gente viu, pessoal, sobre as ferramentas de criatividade, e algumas delas foram mais pensadas ou menos pensadas que outras. A gente viu bastante aí os conceitos, né, dentro dessas ferramentas de criatividade. A gente viu principalmente o brainstorming, a gente viu mapa mental, a gente viu... Acho que só. Basicamente, a gente focou em duas ferramentas de criatividade que a gente alencou como sendo as principais, né? Foi o brainstorm e o mapa mental. Fora ela, a gente tem o Scamper, a lista de atributos, questionamentos de suposições, diagrama espinha de peixe, 9 janelas, positivo, negativo, interessante, enfim. Tem muitas outras ferramentas que visam estimular a criatividade. Mas duas delas a gente viu com mais afinco, que foi o brainstorm e foi o mapa mental. Então, a gente viu sobre o brainstorm que ele é uma das técnicas bastante utilizadas na organização e que ele é mais conhecido como tempestade de ideias. E ele é usado quando se pretende obter ideias ou sugestões sobre determinado objetivo ou sobre determinado assunto. Viu também que o brainstorm é um processo no qual são reunidas pessoas, formando grupos de trabalho, nos quais as pessoas expõem suas ideias de forma livre, sem qualquer tipo de crítica ou chacota e no menor tempo possível. Atenção ao que eu vou falar agora, certo? Processo de brainstorming. Quais são as ideias do processo de brainstorming? As pessoas devem ser reunidas, sempre tem de haver um mediador, as ideias são expostas com base em uma regra, então não é qualquer ideia aleatória, o mediador ele vai conduzir o processo, ele vai informar sobre o que é aquela tempestade de ideias, qual é o objetivo daquela tempestade de ideias, e ele vai dar um tema, não é um tema livre, ok? Não é um tema livre. As pessoas expõem a sua ideia de forma livre, mas o tema é pré-estabelecido pelo mediador. Memorizem isso. Foi até uma questão, se eu não me engano, na atividade de revisão, que o processo de brainstorming precisa de um mediador, o mediador ele deve dar todas as regras, ditar todas as regras do processo, e aí sim ele vai conduzir a exposição de ideias e coletar as melhores ideias do grupo, tá certo? Benefícios para o uso do brainstorming, né? Além do processo em si. Quais são os benefícios para o uso do brainstorming? Ele fornece com rapidez um grande número de ideias ou sugestões sobre determinado assunto, obviamente. Ele estimula a criatividade e a imaginação das pessoas, porque ele não tem limites técnicos, então qualquer ideia ela é bem-vinda, depois ela será analisada com mais tranquilidade. Ele estimula o envolvimento dos participantes, ele faz desenvolver nas pessoas a sensação de estar sendo útil ou de estar sendo ouvido. O brainstorm tem uma outra variável importante que não está mencionada aqui. Qualquer ideia é bem-vinda de forma livre, sem chacota e sem crítica. O brainstorm existe para coletar ideias e não para segmentar ideias ou para alencar as principais ideias. Não, ele existe, chama-se tempestade de ideias, porque a ideia é gerar o máximo de oportunidades possíveis, ok? Então, a pessoa que participa disso sempre tem a sensação de estar sendo útil ou de estar sendo ouvida. Porque não existe ideia certa ou ideia errada. Existem ideias, ok? E também é uma função, um benefício do brainstorm, gerar input para outras ideias ou sugestões. Então, sempre que você faz um brainstorm com base em um tema, você vai ter um monte de ideias em relação a ele. Para você ter um desdobrar daquelas ideias, você tem que fazer um outro brainstorm ou selecionar uma outra técnica. Não é naquela única execução do brainstorm que você vai pegar uma ideia, aí vai votar qual é a melhor ideia e depois vai fazer com que as pessoas deem ideias em cima de uma ideia pré-existente. Não, isso não existe, pessoal. O brainstorm é uma técnica única. Um tema, as ideias. Ok, coletaram-se as ideias, acabou a aplicação daquela técnica. O que vai acontecer depois é um outro processo, ok? Não confundam a técnica de brainstorm com a técnica de mapa mental, tá bom?
Os desdobramentos são feitos em uma segunda aplicação da técnica de brainstorming ou dentro de uma outra categoria qualquer de análise, como, por exemplo, questionamento de suposições, 9 janelas, diagrama de espinha de peixe, qualquer um outro do tipo. Mas o objetivo central do brainstorming é coletar ideias. Quais são as 3 fases, né, do brainstorming, como a gente já viu? Primeira fase é a clareza e a objetividade na apresentação do assunto, do objetivo, do problema e da situação. Então, o mediador ele tem que deixar claro qual é o objetivo daquele brainstorming. Segunda fase é a geração e a documentação de ideias. Então, todas as ideias que as pessoas deram, elas vão ser coletadas. E a terceira fase é análise e a seleção das ideias. Então, de todas as ideias geradas, o brainstorming é finalizado e parte para a análise das melhores ideias que vão ser analisadas aí por especialistas, que vão ser colocadas em práticas ou que vão ser novamente posicionadas para as pessoas através de uma estratégia de brainstorming, tá certo? Essas são as 3 fases de aplicação dessa ferramenta de usabilidade, de geração de ideias e de estímulo à criatividade. A outra ferramenta que nós vimos também foi o Mind Mapping, ou o que nós chamamos de mapa mental. Sobre o mapa mental, nós vimos que ele é o nome dado a uma representação, um diagrama onde é apresentado um desdobramento de uma ideia ou assunto central. E a gente viu que esse mapa mental, ou esse diagrama, ele é bastante complexo, porque ele faz jus à conjuntura mental de quem o compôs. Então, eu tenho uma ideia, aquela ideia vai gerar outras 4, daquelas 4 vão gerar outras 8, daquelas 8 vão gerar outras 16 e por aí vai. Basicamente, a ideia do Mind Map, ou do mapa mental, é essa. É criar desdobramentos. Por exemplo, eu tive a ideia de comprar um carro. Aí você vai aqui, mas quanto custa o carro? Mas eu tenho dinheiro para o carro, mas eu preciso do carro, mas esse carro presta. Aí dentro do carro que presta, quais são as principais marcas, quem me recomenda, quem utilizou, e vai lá um desdobramento de outras centenas e milhares de ideias. Por que essa técnica ela é considerada um pouco mais complexa e um pouco mais confusa? Porque o seu desdobramento mental é diferente do meu desdobramento mental. A gente tem perspectivas distintas de como estimular e responder questionamentos. Mas foi a outra técnica que a gente trouxe à tona lá durante as nossas aulas iniciais, certinho? Então, das ferramentas de criatividade, a gente focou em 2 delas, que foi o brainstorming, que eu já comentei todos os aspectos para vocês, e falou também sobre o Mind Map, ou o mapa mental. Logo depois disso, a gente evoluiu para a percepção de produto e falou sobre o processo de desenvolvimento de produtos. A gente viu uma definição de produtos que é bastante atual e também é bastante usual para a nossa perspectiva de estudo, que vai dizer aí para vocês, perspectiva do Kotler, né, obviamente, que vai falar, pessoal, que produto ele vai muito além do que aquela perspectiva tradicional. Ele fala que muitas pessoas acham que produto é uma oferta tangível, é um objeto como qualquer um outro. Mas produto, na verdade, é tudo que pode ser oferecido a um mercado para satisfazer uma necessidade ou um desejo, incluindo bens físicos, serviços, experiências, eventos, pessoas, lugares, propriedades, organizações, informações e até mesmo ideias podem ser consideradas produtos. Então, a gente parte do pressuposto de que produto é tudo que pode ser oferecido para satisfazer uma necessidade ou desejo, que a gente tem que considerar como um produto, incluso pessoas, lugares, propriedades, organizações, experiências e outras tantas perspectivas interpretativas. O que mais que a gente viu sobre o produto? A gente viu sobre o processo de desenvolvimento de produto. Esse processo de desenvolvimento de produto, nós vimos que é um processo de negócio, que ele busca as especificações de projeto do produto e sobre o processo de produção. Então, o PDP,
é justamente o processo de negócio que cuida não só do desenvolvimento do produto, mas das especificações técnicas do processo de produção dele. A gente viu que entender esse processo de PDP é muito importante para a pesquisa e desenvolvimento, pelo fato de que é nele onde as empresas aplicam grande parte do seu investimento inicial e que quanto mais pesquisa e desenvolvimento compreender esse processo criativo de desenvolvimento do produto, mais próxima ela vai estar para minimizar os impactos, para entender as necessidades do cliente e para compreender, por exemplo, a forma correta de agir com criatividade quando esse produto estiver para decair. Esse processo de PDP, ele considera as necessidades do mercado, as possibilidades tecnológicas e as estratégias da empresa. Esse processo de PDP também vai preparar a parte fabril da empresa para iniciar a produção e ele vai acompanhar o produto pós-lançamento, ou seja, ele vai trabalhar com as melhorias e a continuidade do produto. E é efetivamente nesta etapa em específico que nós temos a maior correlação entre a pesquisa, desenvolvimento e inovação e o processo de desenvolvimento de produto. É esse pós-lançamento. Então, a pesquisa, criatividade e inovação atua dentro do PDP, quando a gente busca as especificações técnicas e a tecnologia necessária para a implementação do produto e também acompanha o pós-lançamento, ou seja, analisa as melhorias, a continuidade ou a descontinuidade daquele produto e daquele serviço. Imagine isso que eu falei agora dentro daquele gráfico. Então, como eu mostrei para vocês, ali é o ciclo de vida do produto. E a gente está falando do processo de desenvolvimento de produtos, ou seja, do início daquele ciclo. Então, a pesquisa e o desenvolvimento estão atuando em todas aquelas etapas, como eu falei para vocês. Lá no início, ela atua na elaboração do produto ou serviço que vai ser entregue ao mercado, entendendo como funciona o mercado, entendendo o que demanda o mercado, entendendo o que o cliente quer, entendendo o que há de tecnologia disponível e o que pode ser implantado. Por fim, aquele produto vai para o mercado e lá na frente, a pesquisa e o desenvolvimento vão atuar na sua continuidade, na sua melhoria contínua, na forma como eles posicionam no mercado, até implementar uma estratégia de criatividade para mantê-lo no mercado ou para descontinuá-lo do mercado e finalizar aquele ciclo de vida, tá certo? Então, essa é a correlação entre o processo de desenvolvimento de produto e o processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E a gente viu, pessoal, que os processos de desenvolvimento de produto, eles têm alguns tipos de projetos específicos que vão se assimilar aos nossos grupos de inovação. Lá em grupos de inovação, a gente viu inovação radical, inovação incremental e inovação substancial. E aqui, em desenvolvimento de produto, a gente vai falar sobre projetos radicais, projetos de plataforma ou próxima geração e projetos incrementais ou derivados. E aqui no Brasil, em específico, a gente vai falar sobre um projeto chamado Follow Source, certo? Qual é a correlação entre os tipos de projeto de desenvolvimento de produto e os grupos de inovação? Veja, quando você fala de projetos radicais, provavelmente você está relacionando a um tipo de inovação radical. Quando você fala de projeto de plataforma ou próxima geração, você está se referindo provavelmente à criação de um produto que vise uma inovação incremental. E quando você fala de projetos incrementais ou derivados, você está falando de um grupo de inovação substancial. Qual é a confusão que vai dar na cabeça de vocês? Porque o projeto incremental ou derivado, na verdade, tem a ver com o grupo de inovação substancial e não com o grupo de inovação incremental. Então, vocês não podem misturar as duas nomenclaturas. A nomenclatura de desenvolvimento de produtos é uma, e a nomenclatura de entrega de inovação para o mercado é outra completamente diferente. A inovação pode ser radical, incremental ou substancial, e o desenvolvimento de novos produtos pode ser projeto radical, de plataforma ou próxima geração, incrementais ou derivados, ou projetos follow source. Então, são nomenclaturas completamente distintas dentro dessa nossa realidade de estudo. Dentro também dessa nossa realidade de estudo, a gente vê que as tipologias
dos grupos de inovação, elas quase sempre levam em consideração o tipo de projeto. É uma cadeia, na verdade. Se eu vou criar um produto, e a gente está falando aqui de processo de desenvolvimento de produto, se eu vou criar um produto radical, provavelmente aquele produto radical que eu criei vai se enquadrar num grupo de inovação radical. Se eu vou fazer um projeto de plataforma de próxima geração para adaptar um produto ou para modificar um produto, provavelmente esse produto se enquadre no perfil de inovação incremental. E se eu vou fazer um projeto incremental ou derivado, ou um projeto, como nós chamamos, vamos ver agora em seguida, follow source, esses projetos se enquadrem no grupo de inovação substancial. Então, uma nomenclatura refere-se à forma como o produto é desenvolvido e a outra nomenclatura refere-se à forma como ele é posicionado dentro do mercado. Deixa eu responder aqui perguntas. Professor, pode só repetir os processos? Deixa eu entender aqui a pergunta. Jabes, tu mandou aqui, professor, pode só repetir os processos? Não ficou claro. Acho que ficou faltando alguma letra aqui na composição da palavra. Repete aqui para mim, que em seguida eu volto para poder explicar novamente, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver os tipos de projeto de desenvolvimento de produto aqui em seguida. A gente tem, pessoal, 4 tipos de projeto de desenvolvimento de produto. São os projetos radicais, os projetos de plataforma de próxima geração, os projetos incrementais ou derivados e os projetos follow source. Os projetos radicais se assimilam ao grupo de inovação radical. Então, você criou uma nova categoria ou família de produtos. Você mudou alguma coisa na manufatura para poder fabricar uma coisa diferente. Então, isso refere-se a um processo de criação de produtos que nós chamamos de projetos radicais. Então, qualquer projeto de desenvolvimento de produto que tenha alterações significativas, que crie uma nova categoria ou família de produtos, que crie novas tecnologias ou materiais, e que você precise adaptar a manufatura, ou seja, a produção daquilo, é um projeto radical. Então, por exemplo, a gente está falando de 2 perspectivas diferentes, certo? Se eu fosse considerar os grupos de inovação, quais são os grupos de inovação que a gente viu lá atrás? Radical, incremental e substancial. Vamos falar de Omo, certo? A Omo fazia sabão em pó desde sempre, fazia sabão líquido desde sempre, e agora ela está fabricando junto o aromatizador e aqueles lencinhos umedecidos da Omo, certo? É a campanha nova deles. Agora somos uma família para cuidar da sua. Beleza. Falando de processo de desenvolvimento de produto, dentro desses 4 grupos que a gente está aqui. Se eu tivesse que considerar esses produtos novos da Omo, que são o aromatizador e os lencinhos umedecidos, a gente estaria falando de projeto radical, de projeto de plataforma de próxima geração, de projeto incremental ou de projeto follow source? Nós estaríamos falando de projetos radicais, porque a Omo não tinha linha de produção para fabricar lenços. Ela não tinha linha de produção para fabricar aromatizador. Então, ela teve que modificar a manufatura dela, ou seja, a forma como ela produzia, para entregar esses produtos ao mercado. Se isso aconteceu, a Omo, para entregar esses produtos, fez um processo de criação de produto que nós chamamos de projeto radical. Ok, essa é a nomenclatura para o tipo de produto que a Omo criou. Agora vamos para a inovação frente ao mercado. Frente ao mercado, pessoal, essa categoria de inovação da Omo, ela é radical, incremental ou ela é substancial? Certamente, ela é algo radical, porque a Omo nunca produziu aqueles 2 produtos. Então, a gente tem 2 identificações para aquele mesmo produto. Ela é um projeto de inovação radical, ou seja, no grupo de inovação ela está como radical, e como tipo de projeto,
ela está categorizada como sendo também um projeto radical. Então, desenvolvimento de produto, projeto radical, grupo de inovação, inovação radical. Beleza? Então, as categorias vão se assimilando. Professor, vai ser sempre assim? Não. Às vezes você tem um produto que foi produzido dentro de um PDP de projetos radicais ou dentro de um PDP de projeto de plataforma e que no grupo de inovação vai se enquadrar de uma forma completamente diferente. A nomenclatura de PDP, pessoal, tem como base as alterações da manufatura, a forma como é produzida, ela é muito mais... Como é que eu posso explicar? Ela é muito mais do processo produtivo, certo? E lá em inovação, tem muito mais a ver com a forma como o produto é percebido pelo mercado. Então, são duas perspectivas diferentes. O que é importante que vocês saibam? Quais são os tipos de projeto de desenvolvimento de produto e quais são os tipos de inovação. Que aí, provavelmente, em um exemplo prático, vocês consigam relacioná-lo. Então, projetos radicais é quando eu tenho algum tipo de alteração na manufatura. Se eu tive que mudar, por exemplo, o maquinário de uma empresa para produzir algo, aquilo é um projeto radical. Se eu criei um novo produto ou um novo serviço que não era oferecido por mim, aquilo é um projeto radical de desenvolvimento de produto. Quando é que o projeto ele é de plataforma ou de próxima geração? É quando o produto sofre alterações significativas, mas eu não preciso de novas tecnologias ou materiais. É como, por exemplo, eu faço uma alteração de um sistema de solução para o cliente, ou eu tenho, sei lá, uma família de produtos que podem ser criadas da mesma forma. Professor, exemplo disso. A Sucos de Jandaia criou um suco de, sei lá, melancia, que é um suco que não é muito comum, né? Então, aquele produto novo é um projeto de plataforma ou de próxima geração. Ela não mudou a linha de fabricação da caixa, ela não mudou a linha de envasamento dos sucos, ela não mudou basicamente nada na manufatura. Os colaboradores continuam trabalhando igual, os sucos vêm nas mesmas caixas, só mudou o rótulo da embalagem, então esse não é um projeto radical. Não é, ou ela não está produzindo algo que é completamente diferente do que o que ela produzia. Ela está apenas criando algo dentro da linha de produtos já pré-existente. Então, esse é um projeto de plataforma ou de próxima geração, dentro da categoria de desenvolvimento de produtos, ok? Professor, e se a Jandaia resolvesse produzir agora refrigerante? Aí seria um projeto radical, porque ela teria que mudar toda a sua estrutura, toda a sua manufatura, criar uma nova categoria de produtos, aí a gente estaria falando de um projeto de desenvolvimento de produto da categoria radical. Projetos incrementais ou derivados, professor, do que se tratam? São pequenas modificações em relação aos já existentes. Essas modificações, pessoais, de projetos incrementais, elas acontecem para redução de custo. Por exemplo, as inovações incrementais nos produtos ou processos podem ser alterações simples, como, por exemplo, agora a gente produz a Coca-Cola com menos sódio. É o que nós chamamos de projeto incremental ou derivado de produto. Não, agora a gente colocou aquela tampinha no leite que abre. É um projeto incremental ou derivado. O leite é o mesmo, a caixa de leite é a mesma, eu só adaptei alguma coisa, tá certo? Isso são projetos incrementais ou derivados. E o follow source é algo bem específico, certo? O follow source é um ponto fora da curva. São coisas que vêm de fora, certo? Produtos que vêm de fora e que requerem alterações para o mercado local. Então, por exemplo, a Hyundai fabricou um carro que não é produzido no Brasil, é produzido lá fora. Ou a Renault produziu um carro lá fora. E aí, lá as pistas são boas e a suspensão do carro é excelente. Mas quando veio para o Brasil, essa suspensão precisou passar por um processo de adaptação e modificação naquele produto original de fábrica, porque aqui no Brasil as estradas não eram convencionais. Então, eu fiz uma adaptação em um produto que era pré-existente, somente para entregá-lo para o mercado local. Quando isso acontece, nós temos um projeto chamado de Follow Source. É uma adaptação para seguir a fonte, ok? Que outro exemplo eu posso dar de Follow Source? Importei um produto e vou vendê-lo no Brasil.
Aqui no Brasil existem regras muito claras sobre a composição das etiquetas. Então, por exemplo, as gradezinhas, as informações que contém no rótulo, tem que ser muito padrão. A Anvisa exige que os produtos tenham informações padrões. E aí, alguns produtos importados do exterior podem não ter essas informações. Então, quando eles chegam no Brasil, as empresas que o importam para revender precisam trocar todos os rótulos, ou precisam adicionar informações à rotulagem desse produto para ficar no padrão da Anvisa. Quando isso acontece, a gente também tem o que nós chamamos de projeto Follow Source, que é quando eu compro, importo, por exemplo, para revender no Brasil e preciso adaptar alguma coisa naquele produto ou naquele serviço antes de entregá-lo ao meu mercado local, ok? Então, os tipos de projetos de desenvolvimento de produto podem ser radicais, de plataforma de próxima geração, incrementais ou o que nós chamamos de projeto Follow Source. Professor, esses tipos ou nomenclaturas de projetos vão se assimilar, então, com as nomenclaturas de inovação? Sim, vão se assimilar. Projetos radicais vão se assimilar à categoria de inovação radical. Projetos de plataforma ou próxima geração e projetos incrementais ou derivados podem estar tanto nos grupos de inovação incremental como nos grupos de inovação substancial, ok? Então, o mais confuso vai ser os projetos de plataforma ou próxima geração e os projetos incrementais ou derivados. Em algumas colocações, eles vão estar no grupo de inovação incremental. Em outras colocações, eles estarão no grupo de inovação substancial. Nesse ponto, as definições elas realmente se misturam e ficam um pouco confusas, mas são nomenclaturas distintas. As três primeiras, que é radical, incremental e substancial, referem-se à categoria ou grupos de inovação, e as outras, que são os projetos radicais, de plataforma ou incrementais, referem-se ao processo de desenvolvimento de produto, ok? Basicamente, eu acho que é essa a relação aí entre as categorias de inovação e os tipos de projeto de desenvolvimento de produto. Quase sempre... Pode falar. Os projetos de plataforma ou próxima geração, eles sempre vão estar associados à ideia de inovação incremental, não é isso? Vamos lá, vamos retomar lá para a gente ver a definição de inovação incremental. Fala que a inovação incremental é uma releitura inovadora que baseia-se no rearranjo de coisas antigas. Não necessariamente. Veja só, ele fala que é um rearranjo de coisas antigas. E se não for uma coisa antiga? E se for uma coisa nova, por exemplo? Eu tenho um veículo que é completamente novo e que a tecnologia dele não existe no Brasil. Sei lá, um carro elétrico, por exemplo. Mas aí, esse carro elétrico tem uma entrada e saída de dispositivo que é para carregar numa tomada de 110 e a energia do Brasil é 220. Olha só, eu vou ter que fazer uma adaptação na entrada de energia desse carro para que ele possa ser comercializado no Brasil. Então, teoricamente, eu não fiz uma releitura de algo antigo. Eu estou fazendo um conceito completamente diferente. Eu estou adaptando um produto que vem de fora. Então, essa inovação que vem de fora, por exemplo, pode ser lá uma coisa radical, que não existe no mercado. Porém, quando eu vou para a categoria do tipo de projeto, ela pode ser um follow source, ou seja, uma adaptação de algo que vem de fora. É isso que eu estou falando. A gente tem que ter muita atenção, porque nem sempre os grupos de inovação vão ser efetivamente correlatos com os tipos de projeto. Então, por exemplo, eu posso ter um tipo de projeto que é follow source, ou seja, eu estou importando algo para vender no Brasil, e estou adaptando uma coisinha para poder vender no mercado local, mas aquilo que eu estou importando é uma inovação completamente radical, porque aquilo não existe no país. Então, a gente tem que interpretá-los em separado. O tipo de projeto e o grupo de inovação, tá certo? Nesse caso que eu citei aqui, por exemplo, seria uma inovação radical, que é um carro que não existe no Brasil, então a empresa que o vendesse estaria dentro do grupo de inovação radical, mas se eu for analisar o tipo de projeto, como não é produzido, é importado, ele é um projeto follow source, ou seja, eu estou importando ele e adaptando alguma coisa para a realidade local. Aí você imagina, por exemplo, né?
E se essa empresa não estivesse importando, se ela estivesse produzindo o carro no Brasil? Aí certamente seria projetos radicais e, ao mesmo tempo, inovações radicais. Porque a empresa teria que criar toda uma linha de produção que não existe ainda para produzir esse carro aqui no país. Tá certo? Certo, professor. A Obrigada. gente tem que analisar o contexto da inovação. Pode falar. Professor, eles sempre vão ficar intercalando, né? O grupo de inovação com o grupo do projeto de desenvolvimento, né? Porque Sim. o que eu estava falando, eu estava lembrando do tênis All-Star, que ele foi criado para um modelo de basquete e tal, começou a fazer sucesso e ele não conseguia mais sair dali. E aí ele começou a inovar com o cano mais baixo, né? Que era para o jogador de basquete. Então, e aí depois ele voltou a inovar com as cores, né? Cores diferenciadas. Então, isso seria o incremental, no caso. Isso seria... vamos lá, inovação ou produto? Vamos lá, vamos falar de quê? Inovação ou de produto? Se for inovação, é uma inovação incremental. É um rearranjo de algo já existente, certo? Se for falar sobre produto, ele tanto pode ser de plataforma ou de próxima geração, ou incremental ou derivado. O incremental ou derivado é quando eu faço pequenas modificações. Então, por exemplo, eu troquei a cor do cadastro. É um projeto incremental. Eu mudei a cor. É um projeto incremental. Mas, por exemplo, quando eu altero o modelo do All-Star, e aí você está falando de um contexto, né? Quando eu altero daquele modelo cano alto, que era o único, para o modelo baixinho e crio outros modelos dentro daquela linha, então eu estou fazendo um projeto de plataforma ou de próxima geração, porque eu estou fazendo alterações significativas no produto. Embora eu não mude a linha de produção, eu estou entregando um produto completamente diferente para o meu cliente. Então, é o que eu estou falando. Projetos incrementais e projetos de plataforma ou próxima geração, eles tanto podem se apresentar dentro do grupo dentro do grupo de inovação incremental, como dentro do grupo de inovação substancial. Ele pode se apresentar dentro de qualquer um dos dois grupos de inovação, tá certo? O único que vai ser fidedigno sempre são projetos radicais e inovações radicais. Esses sempre vão estar correlacionados. Os demais, de plataforma, incrementais ou follow source, podem estar dentro de qualquer um dos outros grupos. Tem que analisar o contexto para, posteriormente, definir a que tipo de inovação ele se refere. Não é muito claro, não. É um trabalhinho manual mesmo. No caso, analisa um e depois o outro, né? Exatamente. Você primeiro faz o básico, que é a análise do tipo de projeto de desenvolvimento de produto. Depois, quando aquele produto vai para o mercado, você analisa que tipo de inovação ele trouxe para o mercado. Entendi. Por sequência. Seguimos? Vamos lá. Que mais que a gente viu, né? Os processos que são relacionados aí ao desenvolvimento de produto. A gente viu que dentro do processo de desenvolvimento de produto, pessoal, a gente tem várias atividades que algumas delas vão ter bastante correlação com a nossa área e com o nosso estudo. Então, o processo de desenvolvimento de produto, ele envolve monitorar o mercado, vender, atender o cliente, assistência técnica, produção, suprimentos, distribuição, inclui a própria pesquisa e desenvolvimento, inclui o planejamento estratégico, e todas essas variáveis têm a ver com o processo de desenvolvimento de produto. Professor, onde é que entra pesquisa e desenvolvimento? Quando a gente elabora o produto, quando a gente pesquisa para ver se o produto é o que o cliente precisa. Onde é que entra monitorar o mercado? Quando a gente vai implantar uma estratégia de desenvolvimento de produto e analisa, por exemplo, se a concorrência já não fez algo parecido. Onde é que entra a produção? Quando a gente altera toda a manufatura para produzir alguma coisa. Onde é que entra assistência técnica, planejamento estratégico, suprimentos, distribuição. Quando a gente elabora um produto ou serviço e imagina como ele vai ser feito, como ele vai ser entregue, qual vai ser a proposição de valor dele, como ele vai ser vendido, como ele chega até o cliente. Então, o processo de desenvolvimento de produto, pessoal, ele vai muito além do que simplesmente criar o produto. Ele vai perpassar por várias áreas da empresa e uma das que estarão correlacionadas é a área de pesquisa e desenvolvimento, tá certo? Basicamente, quando a gente fala de PDP, a gente tem esse super gráfico aí
que é essa relação entre todas essas áreas. E, óbvio, o processo de desenvolvimento de produtos tem a ver com um processo muito mais amplo dentro da empresa, que é o que nós chamamos de processo de gestão da inovação, né? O que é o processo de gestão da inovação? É eu ver a minha capacidade de criatividade interna envolta dentro de uma grande área. Então, dentro do meu ambiente interno, eu tenho o meu processo de desenvolvimento de produto, eu tenho o meu setor de pesquisa e desenvolvimento, eu tenho o meu estímulo à criatividade dos colaboradores, eu tenho vários aspectos. E fora desse ambiente interno, eu tenho o segmento da indústria e eu tenho o meu macroambiente. Então, toda essa conjuntura de ambiente externo que está ao meu redor vai influenciar na forma como eu produzo conhecimento, na forma como eu produzo os meus produtos ou serviços, na forma como eu me relaciono com a tecnologia. Então, a gente tem que entender que a pesquisa e o desenvolvimento fazem parte de um processo maior chamado gestão da inovação, que vai analisar todas as camadas do nosso macroambiente e relacioná-las com o nosso ambiente interno, certo? Então, a pesquisa e o desenvolvimento não são somente baseadas na opinião do cliente, não são somente baseadas no que a empresa precisa desenvolver. Não, elas analisam todo o ambiente externo, todo o contexto, toda a forma como aquele produto vai ser colocado no mercado, tá certo? E esse processo mais amplo de interpretar o mercado como um todo é o que nós chamamos de processo de gestão da inovação. E durante as aulas, a gente viu um outro ponto legal, que é a inovação sobre a nova perspectiva do Triple Bottom Line, né? Esse Triple Bottom Line, que é uma teoria, na verdade, um pouco mais moderna, vai relacionar que todo tipo de produto ou serviço oferecido por uma empresa deve ter um equilíbrio entre pessoas, planeta e lucro. Então, todo tipo de serviço ofertado, todo tipo de produto ofertado, todo tipo de processo ofertado para as empresas, ou todo tipo de inovação feito pelas empresas, ou qualquer tipo de estratégia de pesquisa e desenvolvimento elaborada pelas empresas, deve levar em consideração o planeta, as pessoas e a capacidade de rentabilidade daquela ideia. Isso é a perspectiva do Triple Bottom Line. É apenas uma imagenzinha que eu quis retomar para cá, para a gente lembrar que sempre que a gente falar sobre um processo de pesquisa e desenvolvimento, a gente tem que levar em consideração esse equilíbrio entre as pessoas, o planeta e a lucratividade da empresa, tá certo? Trouxe isso para cá porque eu gosto muito dessa imagem, não vai ser nem cobrada em avaliação nada referente ao Triple Bottom Line, mas eu acho que é algo que a gente tem sempre que visualizar quando vai pensar numa estratégia, qualquer que seja ela, na parte de pesquisa e desenvolvimento para as empresas. Às vezes a gente quer desenvolver a empresa a um custo muito alto e não leva em consideração, por exemplo, pessoas e o planeta. E isso não pode ser feito dessa forma, tá certo? Que mais? A gente viu os tipos de pesquisa. Pesquisa básica, pesquisa aplicada e pesquisa experimental. Vimos que a pesquisa básica ela é realizada quando se pretende adquirir novos conhecimentos sobre fenômenos ou fatos observados, sem vinculação com o uso determinado. Então, por exemplo, eu não é uma pesquisa tendenciosa, eu apenas estou pesquisando o mercado. Eu não tive queda de vendas, eu não tive nenhum problema com o meu consumidor, mas eu quero pesquisar o meu consumidor. Quero coletar algumas informações aleatórias. Isso é uma pesquisa básica. Ela não tem uma vinculação ou um uso determinado. Quando a gente fala de pesquisa aplicada, essa pesquisa ela vai ser realizada quando se pretendem adquirir novos conhecimentos dirigidos a um objetivo prático. Então, por exemplo, quero entender por que o meu número de vendas diminuiu. Eu tenho um problema e eu tenho um objetivo, que é sanar aquele problema. E aí eu vou pesquisar por que é que a minha venda caiu, para dar uma resposta àquele meu objetivo ou àquele meu problema. Se eu estou pesquisando para resolver um objetivo ou responder a um problema, aquilo é uma pesquisa aplicada, porque o resultado daquela pesquisa se destina a um objetivo prático. E, por fim, a gente tem a pesquisa experimental. Essa pesquisa experimental, ela normalmente, e o melhor exemplo dela,
de pesquisa experimental é quando a gente faz um teste de produto, por exemplo. Eu vou fazer um produto e eu quero que algumas pessoas testem esse produto e me deem um feedback sobre ele. Isso é uma pesquisa experimental. Então, a pesquisa experimental ela é realizada com base em conhecimentos prévios, resultados da pesquisa ou experiências práticas, e é dirigido à produção de novos produtos, ao estabelecimento de novos processos, sistemas ou serviços, ou, quem sabe, a melhoria lá de produtos ou serviços já existentes. Então, são 3 tipos de pesquisa. A básica, que é quando eu coleto qualquer tipo de informação aleatória e jogo para dentro de um banco de dados, por exemplo, sem ter uma finalidade específica para aquilo. A aplicada, que é quando eu pesquiso em virtude de responder um problema ou atingir um objetivo específico. E a experimental, que é quando eu já fiz algum tipo de pesquisa anterior ou eu tenho algum dado prévio e eu quero testar uma hipótese. Quando eu quero testar uma hipótese, quando eu quero experimentar algo, aquela pesquisa chama-se pesquisa experimental, tá certo? Exemplo, eu faço uma pesquisa básica, eu estou vendendo bem no meu restaurante, vamos falar sobre esse contexto. Estou vendendo muito bem no meu restaurante e não tenho nenhum problema com o meu restaurante, mas eu queria renovar o meu cardápio. Então, eu comecei a pesquisar sugestões dos clientes. Na pesquisa básica, eu fui lá e identifiquei com os meus clientes o que eles gostariam de comer. Pronto, essa é a pesquisa básica. Coletei várias informações dos clientes. Lá na notinha, eles sugeriam um outro tipo de comida para ser servida no restaurante. É uma pesquisa básica. Não tinha finalidade nenhuma, esses dados ficaram guardados lá. Determinado dia, eu resolvi renovar o meu cardápio. Ok, isso é uma pesquisa básica. Quando é que essa pesquisa consideraria pesquisa aplicada? Tive uma queda no número de vendas do meu restaurante. As pessoas não estão mais consumindo os meus pratos. Eu preciso renovar o meu cardápio. Ok, eu preciso, então, eu tenho um problema, obviamente, e eu preciso resolver. Eu preciso entender por que as pessoas não estão comendo no meu restaurante. Aí eu faço uma pesquisa aplicada, para entender causas e efeitos. Pesquisa aplicada. E quando é que essa pesquisa poderia ser experimental? Resolvi fazer um novo cardápio, com base nas informações da pesquisa básica que já tinha sido feita anteriormente, com as sugestões das pessoas, e quero ver se as pessoas gostam desse cardápio. Então, eu vou oferecer essas refeições e as pessoas vão me dar um feedback sobre elas. Se elas gostam, se elas não gostam, eu vou sentir a forma como elas consomem. A gente está fazendo, então, aí uma pesquisa experimental, que é dirigida especificamente para melhoria de serviços ou para a implementação de um novo produto ou um novo serviço, tá certo? Então, a pesquisa experimental parte aí desse pressuposto da experiência prática, ok? Então, 3 tipos de pesquisa: básica, aplicada e experimental. A básica é uma coleta de dados aleatória, sem um objetivo específico. A aplicada é quando eu preciso responder um problema ou um objetivo. E a experimental é quando eu quero testar algo para saber se aquilo é, de fato, efetivo. Sobre os tipos de inovação. Definição de inovação que a gente deve considerar como sendo a mais pertinente, a do Manual do Oslo, que fala que a inovação é a implementação de um produto, bem ou serviço, novo ou significativamente melhorado, ou um novo processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócio, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. Então, o Oslo fala que qualquer tipo de coisa nova que seja aplicada ao marketing, ao processo, ao método organizacional, às práticas de negócio ou ao próprio ambiente de trabalho, vai ser considerado como uma inovação. Essa inovação, pessoal, ela está associada à introdução com êxito de um produto ou de um serviço no mercado, ou mesmo de um sistema, de um processo, ou de qualquer uma outra coisa que crie vantagem competitiva em relação aos demais membros de um mercado. Então, a ideia é que a inovação seja esquematizada da seguinte forma: inovação vai ser ideia, mais implementação de ações, mais resultado. Essa é a definição de inovação dentro do Manual do Oslo,
que é uma das nossas referências bibliográficas principais dessa disciplina. Inovação vai ser igual a ideia, mais a implementação de ações, mais resultados. Então, memorizem aí e levem com vocês essa definição de inovação, porque, de certo, ela é a mais convencional e também a mais completa. Inovação é igual a ideia, mais implementação de ações, mais resultados. Ok? Tipos de inovação. A gente viu que as inovações podem ocorrer de diversas formas. Podem ser inovações em produtos, inovações em serviços, inovações em processos, inovações em marketing e inovações organizacionais. Em produtos, professor, alterações de produtos ou novos produtos. Em serviços, modifiquei a forma como entrego um serviço. Inovação em processos, modifiquei a forma como o cliente atinge determinada parte da minha empresa, ou sei lá, modifiquei algum processo interno. Inovações em marketing, mudei a forma de comercialização, criei uma nova plataforma, pensei em uma estratégia diferenciada. Inovação organizacional, falamos aí de várias estratégias organizacionais, como, por exemplo, reuniões de clima, como, por exemplo, ginástica laboral dentro da empresa. Então, são inovações organizacionais. Todos esses tipos de inovação, pessoal, a gente viu em separado ao longo das nossas aulas. E a gente citou exemplos de todos eles. Então, é importante que vocês, em determinado momento, retomem um pouquinho atrás e, óbvio, revisitem esse contexto, tá certo? Então, a inovação podem ser aí dentro desses 5 tipos: em produtos, em serviços, em processos, inovações de marketing e inovações organizacionais. O que mais que a gente viu? O funil com as etapas para inovar. A gente viu que o processo ou o fluxo criativo de inovação de uma empresa, ele passa por um funil, como é a proposta do nosso funil de vendas, por exemplo. A gente tem uma lista de ideias, essas ideias passam por avaliação de oportunidades, essas oportunidades ponderadas viram projetos de inovação, e esses projetos de inovação são aplicados e são desenvolvidos, que vai gerar um produto final, que é um resultado para a empresa. Então, esse é o nosso funil de oportunidades de inovação, ou seja, as nossas etapas para inovar. Eu primeiro tenho centenas de oportunidades que se convertem em projetos de inovação, que por fim são desenvolvidos e geram um resultado para a minha empresa. E a gente viu que esse funil de oportunidades, ele pode ser muito melhor visto de forma cíclica, que é como a gente enxerga nessa imagem aí, que é justamente essa análise do processo de gestão da inovação. Primeiro a gente tem o levantamento das ideias, depois a gente tem a seleção das melhores, por fim a gente tem a definição dos recursos da estratégia de pesquisa e desenvolvimento, a implementação dessas estratégias e, por fim, os resultados advindo delas. E a gente viu que isso é cíclico. Ao invés de ser um funil propriamente dito, é uma ideia cíclica. E ao longo de todo esse processo, eu tenho uma quinta e última variável, que é a variável de aprendizagem. Ou seja, as etapas desse processo são exatamente essas: o levantamento, a seleção, a definição de recursos, a implementação e a aprendizagem. E ao longo de todo esse processo, eu tenho a gestão da inovação, que vai conduzir todo esse processo cíclico. Então, a gente faz tudo e chega novamente no levantamento. Então, é um processo contínuo de aprendizagem. E a gente viu, pessoal, o passo a passo desse funil de oportunidades ou de etapas para inovar. O que eu vou pedir para vocês? Esse slide que eu compartilhei com vocês, ele tem o passo a passo, e eu queria que vocês dessem uma lida com calma em cada um desses passos. A gente já viu isso nas nossas aulas, a gente já falou sobre cada uma dessas etapas, que começa aí com a etapa 1, que é o levantamento. Aqui fala sobre tudo o que acontece nessa boca do funil, fala sobre a quantidade de ideias que é gerada, fala sobre que essa etapa de levantamento é o momento onde a gente tem o maior número de ideias, que a gente tem que coletar a maior quantidade possível de ideias para poder ter mais oportunidades lá na frente de transformar essas ideias em inovação. Então,
a gente viu cada uma dessas etapas. A etapa de levantamento, que é a primeira, a etapa de seleção das ideias e como deve acontecer essa seleção das ideias, a etapa de definição de recursos e como deve acontecer a definição de recursos. Dentro dessa etapa de definição de recursos, a gente viu, por exemplo, que a empresa precisa entender o que ela tem disponível em caixa, o que ela tem disponível para investir, qual é a prioridade de desenvolvimento financeiro dela, que ela tem que compatibilizar os recursos humanos que ela tem, com as tecnologias que ela tem disponível, com o que está disponível no mercado, escolher uma técnica melhor para poder cuidar desse seu processo de inovação. Na etapa 4, que é a de implementação, a gente viu que além de executar os projetos, é muito importante monitorar esses projetos para garantir que os resultados esperados sejam alcançados. E, por fim, a gente viu a etapa de aprendizagem, que, na verdade, é uma etapa contínua, que lá naquela representação está bem no meio, porque ela tem um acompanhamento de todas as etapas anteriores. Então, você aprende com o passo a passo do funil, você aprende com todas as outras etapas, e é nessa etapa de aprendizagem que você vai refletir e revisar todos os processos e todas as etapas anteriores. Então, revisitem esse conteúdo para entender aquele cíclico que está lá em cima e que representa o funil de oportunidades e as etapas para se inovar. Para que vocês consigam entender cada uma dessas etapas, o levantamento, a seleção, a definição de recursos, a implementação e a aprendizagem, que é uma etapa que está no centro de todas elas, mas que vocês precisam entender o como ela trabalha dentro desse processo do funil de oportunidades e compreender cada uma dessas etapas para se inovar. Então, por favor, revisitem esse conteúdo, porque ele é muito importante para a nossa avaliação parcial, ok? Além do funil de oportunidades para inovar, que a gente viu aquelas etapas do passo a passo, a gente falou um pouco sobre pesquisa e desenvolvimento no Brasil, falou sobre os órgãos que representam a pesquisa e desenvolvimento no Brasil, falamos sobre o MCTIC, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, que cuida do recurso público que é aplicado em pesquisa e desenvolvimento no país, falou localmente no Ceará sobre a FUNCAP, que é a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o nosso órgão regional aqui do estado do Ceará, que cuida de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e aprendemos que alguns desses órgãos vinculados a esses ministérios, como o CNPq e a CAPES, eles têm o uso de dinheiro público para estimular a pesquisa e desenvolvimento no Brasil, seja ela para beneficiar a sociedade, ou seja ela para beneficiar o governo. E também observamos que alguns órgãos de pesquisa, pessoal, estão diretamente sendo utilizados no nosso dia a dia e a gente muitas vezes não assimila. A gente até comentou sobre, por exemplo, a Mulher do Tempo, né, que utiliza dados do... Como é o nome, gente, do negócio do tempo? Enfim, um instituto que analisa o tempo meteorológico, essas coisas todas, que é, na verdade, um instituto de pesquisa que é mantido com dinheiro público e que é de utilidade pública, ou seja, os dados que são coletados e fornecidos são de utilidade pública. A mesma coisa o IBOP, que é mantido por órgãos públicos, em sua grande parte, e que é um instituto de pesquisa que visa gerar dados e informações importantes para a tomada de decisão no poder público. Então, a gente entendeu que pesquisa e desenvolvimento vai muito além das nossas estratégias somente dentro das empresas, mas que eles também vão envolver estratégias de forma nacional, ou seja, também institucionais e organizacionais. Que mais que a gente viu além desses órgãos de pesquisa? A gente viu sobre o pilar e as relações que a gente tem aí entre as instituições de ensino e pesquisa e desenvolvimento. A gente viu que logo no início as instituições de ensino foram catalogadas como os principais pontos, né, da pesquisa no Brasil, porque os centros universitários e as universidades, elas têm esse pilar de ensino, pesquisa e extensão. Então, o CNPq, a CAPES, os órgãos de fomento à pesquisa, eles investem muito nas instituições de ensino, criando laboratórios funcionais, dentro da USP, dentro de outras instituições de ensino, que possam
desenvolver pesquisas que sejam relevantes para a sociedade. E a gente viu, incluso, que esse caso que a gente está vivendo agora do coronavírus, existem muitas instituições de pesquisa pública que são mantidas com arrecadação pública, com o dinheiro dos cidadãos, dos contribuintes, para desenvolver pesquisas de saúde relacionadas à saúde pública. Então, a gente viu que pesquisa e desenvolvimento, para a dimensão, por exemplo, de um país que tem vários braços, o braço da saúde, o braço da economia, o braço da segurança social, o braço da saúde pública, o braço da... Enfim, o Brasil é como se fosse uma grande empresa e tem vários braços funcionais. E dentro desses braços funcionais existem vários departamentos de pesquisa e de desenvolvimento que são aplicados para melhorar a forma como se gere o país e para gerar informações, para gerar conteúdo, para gerar conhecimento, para sugerir a melhor forma de gestão, né? Se está funcionando, se não está, eu não vou entrar nesse mérito, porque, afinal de contas, é uma questão política. Mas existem órgãos de pesquisa e desenvolvimento que foram criados para ajudar nesse processo de gestão do nosso país. Assim como existe o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento dentro das empresas, tá certo? A gente viu também, pessoal, o quanto é importante a gente analisar os resultados de P&D, né? Porque a gente investe em pesquisa e desenvolvimento, a pesquisa e desenvolvimento ela atua na empresa e às vezes a gente não consegue enxergar aonde foi parar aquele dinheiro, ou se aquela estratégia que foi investida realmente teve um resultado. Então, mais importante do que somente investir em pesquisa e desenvolvimento é você analisar os resultados diferentes que você obteve após a aplicação das estratégias de pesquisa e desenvolvimento. Então, para a gente entender como analisar isso, a gente viu que dentro desse processo de P&D, a gente tem as entradas, o próprio processo de pesquisa e desenvolvimento e as saídas, que são os outputs do processo. Nas entradas, a gente tem tudo que é de conhecimento. No processo, a gente tem a forma como a empresa vai gerir a estratégia de pesquisa e desenvolvimento, e a saída são os resultados. Nessa saída, você deve levar em consideração, por exemplo, algumas perguntas chaves, como, por exemplo, quanto eu investi em pesquisa e desenvolvimento e quanto essa pesquisa e desenvolvimento ela me trouxe de retorno. Qual foi o processo que ela melhorou? Qual foi o produto que ela permitiu continuar no mercado? Quais foram as ideias inovadoras que pesquisa e desenvolvimento me trouxeram e que me renderam algum faturamento? Então, a gente precisa não só analisar as entradas, como a gente precisa analisar as saídas desse processo. Então, não só analisar o investimento em pesquisa e desenvolvimento, mas também os resultados que essa pesquisa e desenvolvimento podem trazer para a empresa. Dentre as justificativas para se avaliar a pesquisa e desenvolvimento estão o crescimento dos recursos que tem sido investido. Então, quanto mais se investe, mais a gente precisa cobrar retorno em cima do recurso investido. Há uma pressão crescente das empresas para expressar os resultados em pesquisa e desenvolvimento em números empresariais. Então, a gente precisa cada vez mais encontrar uma forma de mostrar para o mercado o quanto se difere pesquisa e desenvolvimento. Imaginem vocês, por exemplo, esse caso do coronavírus, né? A gente tem pesquisas que justificam e que garantem que o isolamento social é a forma mais eficaz. Então, de que forma que eu sei que valeu a pena investir determinado valor na OMS? É assim, por exemplo, se a OMS não existisse, não existiria uma grande organização mundial de saúde que estaria à frente da crise. Sem as pesquisas dessa Organização Mundial de Saúde, cada país faria por conta própria. Se não existissem essas pesquisas, se não existissem esses levantamentos, se não existissem essas pessoas trabalhando por trás para analisar os dados e para dizer que com o isolamento social morreriam tantos e sem o isolamento social morreriam outros tantos, muito mais seria o prejuízo, muito maior seria a quantidade de mortos e muito maior seria o impacto aos países. Então, a gente tem, obviamente, a nível mundial, um departamento de pesquisa e desenvolvimento, que é a OMS, trabalhando para que os ministérios da saúde de todos os países trabalhem de forma conjunta e tenham alguma referência para gerir essa crise. Então, essa também é uma forma de entender o resultado da pesquisa e do desenvolvimento
impactando até mesmo na economia dos países, tá certo? Se a gente for olhar de uma forma, obviamente, bem mais ampla. Então, o básico, pessoal, de por que analisar a pesquisa e desenvolvimento é isso, é entender o que nós teríamos de resultado sem a pesquisa e o que nós temos de resultado com a pesquisa e com o desenvolvimento. Tipo, se a sua empresa não tivesse uma estratégia de P&D, se ela não fosse uma empresa criativa, será que ela ainda estaria viva no mercado? Será que aquele seu produto ou serviço venderia tanto quanto? Se nós não tivéssemos inovação e criatividade no processo de marketing, será que aquela empresa continuaria vendendo em período de crise? Então, a ideia de avaliar pesquisa e desenvolvimento é justamente para mostrar os resultados que a pesquisa trouxe, os resultados que a criatividade trouxe, ou mesmo os resultados que a empresa teria se não tivesse implantado ou optado por essa estratégia. Então, a finalidade da avaliação de pesquisa e desenvolvimento, ela vai ser para melhorar a operação, eu vou analisar para poder melhorar a minha operação, eu vou analisar para reexaminar os objetivos, ou seja, para entender se os objetivos da minha empresa foram alcançados ou não com aquela estratégia de P&D, ou mesmo para provar valor. Eu vou analisar os resultados de pesquisa e desenvolvimento para provar que aquele resultado tem um determinado valor, que ele agregou valor à empresa, que ele salvou determinado produto, que ele melhorou o faturamento. Então, eu posso analisar a pesquisa e desenvolvimento para quaisquer uma dessas finalidades, para melhorar a operação, para reexaminar os objetivos pré-estabelecidos ou mesmo para provar valor para aquela empresa. Eu posso analisar a pesquisa e desenvolvimento como sendo algo que simplesmente melhorou a minha operação e, sei lá, economizou algum tipo de recurso. Eu posso analisar a pesquisa e desenvolvimento para reexaminar os objetivos, para justificar o porquê a minha empresa está se posicionando daquela forma, ou simplesmente para alterar os meus objetivos dentro daquele processo. E eu também posso estar analisando o P&D para provar valor dela para a empresa, ou seja, para dizer o quanto ela valeu, o quanto ela economizou ou o quanto ela gerou de receita dentro de um processo produtivo ou ao longo de determinado período. Então, eu posso analisar pesquisa e desenvolvimento sobre essas três perspectivas. E as três perspectivas estão dentro do nosso ambiente organizacional. O que é mais relevante e o que é mais importante nesse processo é vocês entenderem que a pesquisa e desenvolvimento não precisa só ser desenvolvida, mas que ela precisa ser analisada. Quanto mais a gente conseguir provar o valor, ou quanto mais a gente conseguir mostrar que a pesquisa e o desenvolvimento como estratégia são necessárias para que a empresa se desenvolva, para que a empresa se destaque, para que a empresa melhore o seu faturamento, maior a probabilidade desse investimento em pesquisa e desenvolvimento evoluírem dentro da empresa ano após ano. Então, essa é a importância fundamental de se analisar pesquisa e desenvolvimento nas empresas, tá certo? E, por fim, na nossa última aula, a gente viu os conceitos de uma pesquisa em específico, mas que é uma das mais importantes do nosso mercado, que é a pesquisa de marketing. Dentro do conceito de pesquisa de marketing, pessoal, a gente viu a perspectiva e algumas definições de marketing, como, por exemplo, insights de cliente, sistema de informações de marketing, CRM, foram algumas definições que a gente viu relacionadas à pesquisa de marketing. Os insights de cliente, por exemplo, são os entendimentos sobre os clientes e o mercado que são derivados da pesquisa de marketing e que se tornam base para a criação de valor. Os sistemas de informação de marketing são as pessoas e procedimentos voltados para a avaliação das necessidades de informação, desenvolvimento das informações necessárias e o auxílio aos tomadores de decisão. Então, os sistemas de informação de marketing são todas as informações que vão ser analisadas sobre o cliente, sobre o mercado, e que podem ser utilizadas pelos gestores para a tomada de decisão. A gente viu que esse sistema de informação de marketing, ele é composto por alguns processos. No início dele, eu tenho a avaliação das necessidades de informação, no meio eu tenho o desenvolvimento das informações necessárias e, por fim, eu tenho análise das informações. A gente vai focar nesse meio, que é o desenvolvimento das informações necessárias, que fala que a pesquisa de marketing
ela pode obter dados de bancos de dados internos, da inteligência de marketing ou da pesquisa de marketing, que é o nosso objeto de estudo. Quando é que os sistemas de informações de marketing vão obter dados dos bancos de dados internos? Quando esses bancos de dados internos têm as informações necessárias sobre o cliente. Por exemplo, eu quero saber a idade média dos meus clientes. Essa informação tem no meu banco de dados internos? Provavelmente, porque no cadastro do cliente lá na loja, a gente sempre pede a data de nascimento para poder mandar o e-mail marketing no dia do aniversário. Então, é uma informação que está dentro dos meus bancos de dados internos, ok? Quando é que ele acessa informações através da inteligência de marketing? Preciso saber sobre a tendência de consumo das pessoas no período de pandemia. Quem que dá essa informação? É a minha empresa? Não, ela é informação muito mais ampla. Então, eu tenho a FEComércio que pesquisa, eu tenho o IBOP que pesquisa, eu tenho outros órgãos de pesquisa nacional que tem essas informações disponíveis. Isso é o que nós chamamos de inteligência de marketing. É o uso das informações já disponíveis no mercado. E a terceira etapa, ou a terceira fonte de informações, que é a que mais nos interessa, é a própria pesquisa de marketing. Ela acontece quando a gente precisa responder algo em específico. A pesquisa de marketing, ela é a elaboração, a coleta, análise ou registro sistemático de dados relevantes sobre uma situação de marketing específica que precisa ser estudada. Então, se eu tenho uma pergunta a ser respondida e eu preciso enxergar a resposta daquela pergunta, eu faço uma pesquisa de marketing para chegar à obtenção daqueles dados. Então, analisando essa imagem de forma geral, a gente tem os sistemas de informação de marketing e a pesquisa de marketing faz parte desse sistema. As informações para esse sistema podem advir dos bancos de dados internos, que são as informações que eu já coletei do cliente, podem advir através da inteligência de marketing, que é especificamente os dados disponíveis no mercado, e podem advir através da pesquisa de marketing, que é quando eu faço uma pesquisa em específico para responder uma inquietação específica referente a determinado processo. Então, basicamente, essa pesquisa de marketing funciona dessa forma. E quais são os processos dessa pesquisa de marketing? A pesquisa de marketing, ela parte da definição de um problema ou dos objetivos de uma determinada pesquisa. Depois, ela vai desenvolver um plano de pesquisa para a coleta de informações, implementar esse plano de pesquisa, ou seja, implementar efetivamente essa pesquisa, coletar e analisar os dados. Depois, ela vai fazer uma interpretação desses dados e, por fim, uma apresentação de resultados. Para onde é que vão esses resultados? Esses resultados, como vocês podem ver nessa imagem, são utilizados na análise e uso das informações. Eles servem para a tomada de decisão dentro das empresas. Seja essa decisão do que implementar, seja essa decisão de como implementar um produto ou um serviço, ou de como reposicionar um produto ou um serviço. Então, o que a gente tem por definição é que a pesquisa de marketing ela vai ser uma referência direta e fazer parte integralmente do nosso processo de inovação e do nosso processo de pesquisa e desenvolvimento. Se nós tivéssemos que sublocar ela dentro de um processo de inovação, a pesquisa de marketing seria uma ferramenta dentro da nossa inovação em marketing. Seria um subgrupo para nós podermos aí aglomerá-la de forma correta. E essa pesquisa de marketing, ela pode ser exploratória, pode ser descritiva e pode ser casual. Existem 3 tipos de pesquisa de marketing, que eu preciso que vocês tenham um pouquinho de atenção em específico, porque é um conteúdo recente, que nós vimos na última aula, e que talvez não esteja aí tão mastigado na cabeça de vocês. A pesquisa de marketing, ela sendo exploratória, ela serve para coletar informações preliminares que ajudarão a definir problemas ou a sugerir hipóteses. Então, a pesquisa exploratória, ela é uma pesquisa um pouco mais abrangente, um pouco mais aleatória. É quando eu ainda não sei qual é o meu problema e eu preciso chegar até ele. A descritiva, ela serve para descrever melhor o problema de marketing.
descrever uma situação, descrever as atitudes do consumidor. Então, ela é uma pesquisa voltada a entender o mercado. E, por fim, a gente tem o que nós chamamos de pesquisa casual, que é uma pesquisa de marketing para testar hipóteses sobre relações de causa e efeito. É quando eu já fiz uma pesquisa exploratória, depois eu cheguei à descrição do meu problema e, por fim, eu tenho uma hipótese. Eu acho que a gente está vendendo menos porque esse produto aqui não é legal. E aí eu vou testar. Isso é uma pesquisa de marketing casual. Eu testo para saber se a minha hipótese está correta. Então, ela pode ser desses 3 tipos: exploratória, descritiva ou casual. Sobre essas pesquisas, pessoal, elas podem se utilizar tanto de dados primários, quanto de dados secundários, quanto elas podem se utilizar dos 2 dados. Quando é que os dados eles são secundários? Quando a informação ela existe em algum lugar e ela simplesmente vai ser acessada. Por exemplo, eu preciso saber se o meu cliente ele compra, quanto ele compra em média, né? Qual é o tipo de produto que ele compra? Onde que está essa informação? No meu histórico de vendas. Então, é uma informação que está disponível dentro do banco de dados da empresa. Então, é uma consulta de dados secundários. Elas podem ser acessadas sem que eu esteja em contato direto com o meu cliente. Quando é que essa coleta de dados ela vai ser primária? Quando a informação ela é coletada especificamente para aquela finalidade em questão. Então, quando eu tenho esse tipo de problema, eu vou ter que coletar informação direto na fonte, direto com o meu cliente. Então, a coleta de dados primárias é quando eu coleto a informação direto com o cliente para resolver o problema. E a de dados secundários é quando a informação já existe em algum banco de dados ou em algum local e eu simplesmente vou acessá-la ou vou compilá-la para obter o resultado da minha pesquisa de marketing. Basicamente, essas são as nossas variáveis relacionadas à pesquisa de marketing. E uma última colocação é que existem 2 questões éticas que normalmente são muito questionadas em relação ao uso da pesquisa de marketing ou mesmo de qualquer outro tipo de pesquisa, que é a invasão de privacidade e o mau uso dos resultados da pesquisa. A invasão de privacidade, pessoal, é uma das preocupações ligadas às variáveis do consumidor. Quando que o consumidor ele tem a sua pessoalidade, ou ele tem o seu eu invadido por uma pesquisa de marketing. Quando que uma pesquisa de marketing ela é simplesmente para coleta de dados e quando que ela é invasiva? Então, a invasão de privacidade é uma das variáveis mais questionadas em relação à pesquisa de marketing. E a outra variável ética muito questionada é o mau uso dos resultados da pesquisa. Então, algumas agências de propaganda, elas descaradamente fraudam os dados das pesquisas de marketing para poder obter vantagens em cima disso. Então, o mau uso dos resultados da pesquisa ou a inconsistência dessas pesquisas é uma outra questão ética que também é muito levantada quando a gente fala da pesquisa de marketing. Então, basicamente, essas 2 variáveis são as questões éticas mais importantes colocadas em questão quando a gente fala de pesquisa de marketing. Então, basicamente, a pesquisa de marketing funciona dessa forma. Ela serve para coletar dados e ajudar nas decisões gerenciais. E aí vocês têm esse fluxograma que fala sobre a função da pesquisa de marketing na tomada de decisão. O quanto ela atua dentre os ambientes do fator externo e em função da tomada de decisão gerencial, que é essa que vai estar aí logo abaixo com vocês. Basicamente, essas são as colocações referentes à pesquisa de marketing. Então, a gente começou lá atrás, falando sobre definição de pesquisa e desenvolvimento, falou sobre inovação, falou sobre PDP e concluiu aqui com o funil de pesquisa, né, a forma como a pesquisa e desenvolvimento se desenvolve na empresa, e sobre a pesquisa de marketing, que foi o nosso último conteúdo. Então, a gente reviu aí todo o contexto de aula até hoje, e basicamente esse vai ser o conteúdo da nossa avaliação parcial. Todos esses conteúdos estão aí correlatos com a nossa avaliação parcial. Eu recomendo a vocês dar uma lida nesses slides, em específico o slide da revisão, que vocês possam revisitá-lo com bastante calma e com bastante carinho, para que vocês consigam
aprender um pouco mais com esses conteúdos, entender um pouco mais deles. Eu vou estar à disposição de vocês ao longo de toda essa semana. Quem tiver dúvidas, quem fala comigo aí pessoalmente, normalmente já sabe, já conversa comigo, já tira dúvida pelo WhatsApp, então não se preocupem, podem mandar as perguntas, as sugestões, as inquietações que a gente vai resolvendo pontualmente. Na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, a gente vai, aqui nessa mesma plataforma, distribuir a avaliação para vocês e vocês vão ter as 2 horas aí para resolvê-la, tá certo? Lembrando, a avaliação é feita no horário de aula, então vocês têm de 10 às 11, de 11 às 12. Ao meio-dia, o sistema de avaliação bloqueia e vocês não conseguem mais resolver a avaliação, tá certo? Como eu falei no início da aula, eu acho que não estava todo mundo aqui ainda, a avaliação vai ser através daqui da plataforma do Microsoft Teams, eu vou liberar o link, vai ser um formulário, vocês vão respondê-la, são 4 questões abertas e as outras questões todas de múltipla escolha. Vai exigir leitura, em específico de vocês, e óbvio, se vocês conseguirem se organizar para manter todo o estudo e todo o material de forma acessível, vai ajudar bastante na resolução da prova, tá certo? Que mais que eu falei no começo da aula? As questões, elas mudam a ordem e mudam também a ordem das respostas. Então, por favor, não peguem a informação do coleguinha e utilizem lá, porque provavelmente não vai servir de nada. As questões, elas se misturam e as respostas também se misturam. Então, não vai ser basicamente a mesma prova para todo mundo. Todas as provas vão se apresentar de uma forma diferente. Tá certo? Vou fazer a frequência de vocês. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar tranquilamente, que aí eu já vou sanando. Quem tiver dúvida sobre como vai funcionar a avaliação, também pode perguntar, não tem nenhum problema. Tá certo? Estão presente aqui na aula o Evan Gleison. Está presente o Fábio. Melhor dizendo, o Flávio. O Flávio, que é o José Flávio, né? A Ionara. Ionara presente, Isadora presente, Jabes presente, Jéssica e Larissa presente, Jéssica e Larissa presente, Lorena, Maitana e Marília presente, Lorena, Maitana e Marília presente, Marília presente, a Rosenira, a Cíntia e a Thaís. A Rosenira, a Cíntia e a Thaís. Faltou só... A Manuela estava presente. A Manuela está aqui. A Manuela está aqui também. Ficou faltando só o Jonatas, eu acho. O Jonatas, a Fabiana ficou faltando. E acho que a Érica também ficou presente. Ficou faltando. Professor, sobre aquele trabalho do formulário das empresas, é que eu não vi aula passada. Já pode te enviar o formulário 1? Pode sim. Pode mandar para mim se quiser, tá? Mas a gente vai apresentar ele na nossa aula logo depois da avaliação parcial. A gente tem uma aula que é de revisão para a gente poder corrigir a avaliação inteira. E na aula seguinte a gente já volta a trabalhar em cima desses formulários, tá certo? Mas a última aula que eu gravei já tinha... a última não, a penúltima. Tinha informações sobre a elaboração e o preenchimento dele. Se você tiver dúvidas, você pode mandar para mim, eu reviso e te retorno. Problema nenhum. Pode mandar para mim, tá certo? Gente, acho que é isso. Vamos lá nos preparar para a nossa avaliação parcial, que acontece na próxima segunda. A gente vai estar nesse mesmo horário, na verdade um pouquinho mais cedo, né? Antes das 10 eu já vou estar aqui, porque às 10 horas eu quero já estar iniciando a avaliação com todos vocês, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. Se não, eu vou estar encerrando agora a reunião para a gente ficar com essa aula gravada e depois vocês conseguirem acessá-la de forma mais tranquila, tá bom? Dúvidas? Não. Não. Então, ótimo, gente. Brigadão. Até o nosso próximo encontro e estudem para a nossa avaliação parcial. Tchau, tchau. Obrigado. Professor, bom dia.